Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho em Foco. E hoje nós vamos ler um estudo do irmão Derek Prince chamado A Mente, o Campo de Batalha. Mas antes de iniciar essa leitura, queridos irmãos, eu gostaria de pedir encarecidamente para cada um de vocês não deixarem de se inscrever no canal, porque quando você faz isso, você ajuda com que essas mensagens cheguem a mais pessoas. Então, antes de começar, vai lá, clica no inscrever-se e dá essa força para o canal Evangelho em Foco. Amém, irmãos? Então, vamos dar início à leitura. Esse material eu posso disponibilizar para cada irmão, tá bom? Em PDF. Quem quiser, é só me mandar uma mensagem aqui nos comentários que eu envio. Pode ser por WhatsApp ou pode ser por e-mail, tá bom? Então, se você tiver interesse, comenta aqui, deixa seu e-mail, seu número do WhatsApp, que eu entro em contato com os irmãos, tá bom? E aí eu envio esse estudo do irmão Derek Prince. Então vamos dar início à leitura, irmãos. Só deixando claro que esse material é do ministério do irmão Derek Prince em Portugal, ou seja, está no português de Portugal. Então aqui no momento da leitura, em alguns momentos, certo? Tem algumas palavras assim que são um pouco diferentes. Eu vou tentar, trazer para o contexto do nosso português, porém que sempre vai manter ali a linha de pensamento. Amém? Então vamos dar início à leitura. Já alguma vez você se convenceu que alguma coisa de ruim iria te acontecer? Algo que te dizia que você não ia ficar naquele emprego, mesmo antes de você fazer a entrevista? No entanto, você ficou com aquele emprego. Ou você tinha certeza que iria se envolver em algum acidente de carro ao voltar para casa e no final você chegou em casa totalmente bem e em segurança? Muitas vezes, ao recordar situações como essas, nós nos interrogamos o porquê de toda aquela preocupação. Alguma vez você já chegou à conclusão de que a sua preocupação estava apenas na sua cabeça? Não é de surpreender que a Bíblia aborde a síndrome de tudo está na sua cabeça. Deus compreende que, se não formos cautelosos, nós somos capazes de imaginar inúmeros cenários que acabarão de forma ruim. Assim, ele introduziu na sua palavra instruções para reconhecer e superar a tendência de deixar as nossas mentes nos enganarem. Essas batalhas na nossa mente, na verdade, fazem parte da vida cristã normal. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, Paulo fala acerca disso muito vividamente. No versículo 3 ele diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo diz que estamos a viver em corpos físicos no mundo material, e ao mesmo tempo estamos em uma guerra que não está sendo travada no mundo físico ou material, mas sim numa realidade diferente. E ele explica no versículo 4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Deus nos deu as armas apropriadas, porque esta guerra na qual estamos envolvidos não é travada no mundo material. As nossas armas não são físicas, mas sim espirituais. Deus nos deu armas espirituais que destruirão fortalezas. Nessa guerra, não há fortalezas que se opõem a nós e a Deus. Nesta guerra, há fortalezas que se opõem a nós e a Deus. Paulo continua a descrever essas fortalezas no versículo 5, dizendo: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Todas essas palavras têm a ver com o reino da mente, argumentos, o conhecimento de Deus e levar todos os pensamentos cativos. Paulo esclareceu que o campo de batalha é a mente. Ter pressões na vossa mente por isto não é antinatural ou anormal, mas faz parte da vida cristã. Não é necessariamente um sinal de que vocês estejam a fazer algo errado ou que estejam no caminho errado. Faz simplesmente parte da nossa vida cristã. O inimigo dentro de nós. Em uma determinada altura da minha vida cristã, fiz uma descoberta surpreendente. Eu tinha um inimigo de Deus dentro de mim.
Mesmo sendo cristão, servindo a Deus, descobri que o meu inimigo era a minha própria mente. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 7, Paulo explica: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Cresci com uma mente altamente educada, frequentei uma prestigiada universidade e tornei-me professor. Mas o problema era que a mente que estava a ser educada era inimiga de Deus. Ou seja, eu tinha dentro de mim um inimigo de Deus altamente educado. Muita gente aposta na educação, mas a educação por si não faz com que a mente não seja um inimigo de Deus. Simplesmente educar sua mente tal qual ela é, se ela for uma mente carnal, logo inimiga de Deus, a educação ou estudo só farão dela uma mente carnal mais aperfeiçoada. Por exemplo, se tivesse uma mente carnal e fosse para um seminário durante 5 anos, poderia provavelmente ficar com a mente altamente educada dentro de si, mas continuaria a ser uma mente carnal. Para deixar de ser, tem de haver uma total e completa mudança. Em 2 Coríntios, Paulo diz que Deus nos deu as armas apropriadas. Há muitas armas para nós usarmos nessa guerra, mas acredito que as duas mais essenciais são o tempo dedicado à palavra de Deus e a oração. Então, preste atenção, irmãos. Vou repetir. As duas armas mais essenciais na guerra espiritual são o tempo dedicado a Deus e a oração. No início da minha vida cristã, passei por uma situação de doença na qual, depois de algum tempo e sem resultados obtidos através da medicina tradicional, escolhi confiar na palavra de Deus para conseguir a minha cura física. Precisei perseverar diariamente nesta confiança até ficar curado. O que veio a acontecer passando 1 ano. Em Mateus 4,4, Jesus diz que o homem deverá viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi exatamente isso o que eu fiz. Ao fim daquele primeiro ano, eu não estava apenas curado fisicamente, mas também tinha uma mente completamente diferente. Tinha aprendido a pensar de um modo diferente. Aprendi a pensar em termos da palavra de Deus. No entanto, não pensem que foi fácil. No decorrer daquele ano, travei muitas batalhas em oração. Tive de lutar para chegar à verdade. Tive de rejeitar mentiras do diabo, dúvidas, desânimo, medo e etc. E fiz isso através da oração. Usando essas duas grandes armas, a palavra de Deus e a oração, ganhei por fim aquela batalha na minha mente. 3 fortalezas. Em 2 Coríntios, Paulo fala acerca de fortalezas. Outra tradução diz fortalezas nas nossas mentes. O que são essas fortalezas? Refleti muito sobre isso e concluí que teria uma certa lógica classificá-las em 3 categorias principais. A primeira é o orgulho. A maior fortaleza de todas na mente regenerada é o orgulho centrado em si mesmo, servindo, perseverando e exaltando a si próprio. Quase todas as raças e nações têm uma certa dose de orgulho nacional. Eu sou britânico e acreditem, os britânicos são mesmo um povo orgulhoso. Poderá levar algum tempo para um britânico reconhecer que o orgulho é um dos seus problemas. A Alemanha é outro país com histórico em orgulho nacional. Acredito que o nacionalismo foi a chave que Hitler encontrou para ganhar domínio sobre o povo alemão, até mesmo sobre multidões de cristãos alemães. O orgulho sectário é outra forma como essa fortaleza se apresenta. Algumas pessoas dizem: eu conheço a minha denominação, assim não me digam nada que não esteja de acordo com a minha doutrina denominacional, mesmo que esteja na Bíblia. Isso poderia ser dito sobre batistas, metodistas, pentecostais, presbiterianos. Podia ser uma lista sem fim. Aquele que se agarrar a tudo que esteja sob certo rótulo, seja protestante ou católico ou presbiteriano ou pentecostal, ou o que quer que seja, eu acredito que tem uma fortaleza de orgulho na sua mente. O orgulho origina a parcialidade, que é a segunda fortaleza. Ter a vossa mente decidida antes de terem ouvido os fatos é tacanho, arrogante e destrutivo. A terceira fortaleza é o preconceito. Pensar que sabem alguma coisa que não sabem, presumindo ter uma clara imagem de alguma coisa que não têm. Para verificarem se tem ou não alguma fortaleza, eu posso sugerir uma dica. Se ao mencionar uma dessas fortalezas se sentir incomodado,
Deveria ser suficientemente honesto consigo próprio para admitir que isso é sinal de que algo precisa ser reconsiderado. A razão mais importante para enfrentar isso é porque essas fortalezas bloqueiam a entrada da palavra de Deus na vossa vida. Em Salmo 119, versículo 130, nós aprendemos: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Querem luz e compreensão? Ou querem continuar em semi-escuridão, ignorância e preconceito? A escolha é sua. Se quiserem luz e compreensão, tem que combater essas fortalezas na vossa própria mente com a verdade da palavra de Deus e com o poder da oração. Humilhem-se, deixem a palavra de Deus fazer o trabalho em vós e mudá-los, ajudá-los e refazê-los e também remodá-los. Podem pensar: como é que eu sei tanto acerca de vós? Eu não sei. Eu sei acerca de todos nós. Todos nós somos suscetíveis a essas fortalezas. O capacete da esperança. Aprendi a minha própria custa como usar aquelas armas. A partir de 1949, fui pastor numa congregação em Londres, na Inglaterra, por um período de aproximadamente 9 anos. Ao longo desse tempo, atingi um determinado nível de sucesso no meu ministério. Nós regularmente víamos pessoas serem salvas, curadas e batizadas no Espírito Santo na nossa igreja. No entanto, eu tinha problemas pessoais para os quais não encontrava solução. Mas especificamente, tive um problema de crises de depressão recorrente que vinham sobre mim como uma nuvem negra e pesada. A nuvem parecia pressionar-me para baixo e impedia-me de ter comunicação normal com outras pessoas, até mesmo com minha própria família. Lutei contra isto com todos os meios que eu conhecia e que estavam ao meu alcance. Orei, jejuei determinadamente. Fiz tudo o que sabia fazer e não melhorei. Na verdade, quanto mais orava e jejuava, pior eu ficava. Lembro-me de uma das nossas filhas, que tinha na altura cerca de 14 anos, um dia ter me dito: papai, por favor, não jejues. O senhor fica pior quando faz isso. Tinha chegado ao fim dos meus recursos quando um dia li em Isaías 61, versículo 3, algo que despertou a minha atenção. Vestes de louvor por espírito angustiado. Quando li aquela frase, percebi repentinamente que eu estava lidando com um espírito, uma personalidade que me analisava atentamente, que conhecia as minhas fraquezas, sabia como e quando atacar-me. Eu não estava a lidar com condições mentais ou psicológicas, nem estava simplesmente a lidar com um padrão de hábito. Havia um ser espiritual à minha volta, colocando lá pelo próprio Satanás e estudando e planejando a minha queda. Então percebi por que a pressão ficava pior quanto mais eu queria servir ao Senhor. A missão do espírito maligno era impedir-me de servir a Deus. Quando eu estava um pouco negligente e indiferente, a pressão diminuía. Mas quando mais eu me dedicava e diligente eu me tornava, mais a pressão aumentava. Eu estava lidando com uma personalidade que possuía um entendimento de saber com precisão como e quando aplicar a pressão. Reconhecer a identidade do meu inimigo foi um tremendo passo em frente. Procurei as Escrituras e encontrei um versículo em que acreditei que me traria a solução para o meu problema. Joel, capítulo 2, versículo 32, que diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acreditei que essa promessa era tão abrangente como a que está em João 3,16, que diz: todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao ler Joel 2,32, percebi que se tratava de uma promessa específica de libertação. Juntei as duas palavras das Escrituras, em Isaías 61, versículo 3, e Joel 2, versículo 32, e orei nesse sentido. Dei o nome ao espírito de opressão e afirmei a promessa do próprio Deus: todo aquele que invocar o nome do Senhor será liberto. Orei: Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e de acordo com a tua palavra, peço-te para me libertares do espírito de opressão. E quando orei especificamente, segundo a Escritura, eu fui liberto. A opressão desapareceu. Então a minha experiência de aprendizagem continuou. Aprendi que uma coisa é ser liberto e outra é ficar liberto.
Deus mostrou-me que tinha feito a sua parte e agora eu tinha que fazer a minha. Ele livrou a minha mente desta opressão demoníaca. Agora estava dependente de eu reeducar a minha mente, cultivar uma perspectiva e um modo de pensar completamente diferentes. Antes de eu ser liberto, não tinha capacidade de fazer. Depois, já foi minha responsabilidade de fazê-lo. Deus tinha feito a sua parte ao libertar-me, mas eu tinha que fazer a minha parte para manter a minha libertação. Acredito que é o que acontece assim praticamente em todas as áreas nas quais Deus intervém em nosso favor: salvação, cura e libertação. A nossa parte é manter o que Deus nos deu. Caros irmãos, guerra espiritual é utilizar guerra espiritual, a utilizar e a mente como campo de batalha são temas abordados nessa carta de ensino de suprema importância e que para os quais, infelizmente, ainda muitas pessoas, até mesmo os cristãos, se mostram bastante céticos. E isso porque tudo que se passa no sobrenatural, no mundo invisível e não no mundo físico. No entanto, é no mundo físico que sofremos as consequências dessas guerras e destas batalhas. Por isso, alertamos uma vez mais para a importância dessa realidade da nossa vida cristã. Não podemos fechar os nossos olhos, fingir que não vemos, ou então abaixar a guarda pensando que nada há de fazer. É um tremendo engano. E enquanto pensamos assim, Satanás vai minando cada vez mais as nossas almas, construindo cada vez mais fortalezas, enganando e cegando tudo e todos com mentiras bem estruturadas nas nossas mentes, impedindo-nos assim de chegarmos à verdade, à paz, à alegria e, sobretudo, ao saborear a vitória que Jesus Cristo nos deu na cruz, derrubando e expondo a nu publicamente o inimigo. Satanás sabe que tem pouco tempo para reinar, então há que mentir, enganar, cegar, até mesmo matar. Para ele, tudo é lícito para atingir os seus fins, desviar e roubar os que são de Deus. Amém, irmãos? E Tiago vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho esse material em PDF, irmãos. Se os irmãos tiverem interesse, é só mandar um comentário para mim que eu envio diretamente para os irmãos via WhatsApp, por e-mail, para que vocês possam estudar esse material, ler esse material, para que vocês sejam enriquecidos e fortalecidos no Senhor. Amém, irmãos? Que possamos resistir, porque sabemos que enfrentamos uma batalha espiritual. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Possamos continuar orando para que o Senhor possa nos dar luz sobre esses assuntos. Amém? Um forte abraço.